A Vida dos Estoicos, A Arte de Viver, de Zenão a Marco Aurélio. Um livro de Ryan Holiday e Stephen Hanselman. Capítulo 3. Ariston, o desafiador. Em retrospecto, é fácil enxergar os estoicos como uma voz unida. A história escrita esconde os figurantes e os opositores que não triunfaram. Não existem movimentos sem discordâncias. O estoicismo não é uma exceção. Uma escola que venera acima de tudo a determinação, a coragem e os valores explícitos de certo e errado irá naturalmente atrair alunos de personalidade forte. A popularidade crescente da escola só aumentou o risco de ocorrência desses conflitos. Nascido em 306 a.C., Ariston saiu da ilha grega de Quios e foi parar em Atenas, junto aos estoicos. Contudo, ao invés de aderir incondicionalmente às ideias de Zenão e Cleantes, dos quais era 28 e 24 anos mais novo, respectivamente, o jovem resolveu desafiar os mestres, questionando com veemência várias de suas ideias. O careca Ariston foi apelidado de Sereia por conta de seus argumentos sedutores e, segundo alguns, vazios ou nocivos. Apenas para começar, Ariston dispensava 2 dos 3 ramos da filosofia propostos por Zenão. Para ele, a física era incompreensível ao humano e a lógica era inútil. Restava a ética, o como viver. E mesmo aí, ou especialmente aí, Ariston discordava dos estoicos proeminentes. Especificamente, Ariston não achava que deveríamos ter regras práticas para cada detalhe da vida. Sobre como agir dentro de um casamento, sobre como criar os filhos, como lidar com os amigos, etc, etc, etc. Lembremos que os primeiros estoicos escreveram literalmente dezenas de livros sobre esses assuntos. Para Ariston, esses conselhos são como muletas, pois o verdadeiro sábio não precisa de manual de conduta para cada situação. Ele simplesmente saberá como agir. Pitacos de velhas senhoras, era como desaforadamente ele chamava tais preceitos. A perícia de um lançador de dardos vem do treino e da prática, não do estudo do alvo ou da memorização de movimentos. Abre aspas. Aquele que treinou para a vida em si não precisa ser aconselhado sobre os detalhes. Ele foi ensinado de forma abrangente, não como viver com sua mulher ou filho, mas em como viver bem. Isso inclui como conviver com os membros de sua família. Fecha aspas. Sabendo como viver bem, de uma maneira geral, abrangente, o sábio, numa espécie de estado de fluxo, agirá com maestria. O filósofo deve se focar em princípios claros, válidos para qualquer situação. O excesso de regrinhas levaria à confusão e ao comportamento caótico. A virtude, então, para Ariston, era o único bem desejável. Todo o resto era dispensável, não valia preocupação. E aí nasce o que talvez seja o principal conflito de Ariston com Zenão, pois este acreditava que entre a virtude e o vício havia gradações, escalas. Zenão defendia que saúde, beleza, riqueza, etc. eram os indiferentes preferíveis. Seu argumento em defesa desses indiferentes era engenhoso. Se não os temos ou alcançamos, tudo bem, mas se os tivermos, melhor será. Assim podemos ou até devemos buscar tais objetivos. Não era controverso para Zenão que buscássemos ao mesmo tempo a virtude e a riqueza. Fortuna e saúde são coisas que não possuem valor moral por si mesmas, porém tendem a ter uma natureza próxima das coisas realmente boas. Há ricos virtuosos, belos virtuosos, etc. Já Ariston acreditava que a riqueza, etc., poderiam sim não nos desvirtuar, mas como também poderiam nos tirar do caminho da virtude, deveríamos então ter uma total indiferença a tudo que pudesse ficar no meio termo entre a virtude e o vício. Sem exceções, sem hierarquias ou escalas entre o bem e o mal, pois as circunstâncias sempre alterarão o valor das coisas. Há apenas o bem e o mal, disse Ariston. Não pode haver meio termo, um homem sábio simplesmente sabe. A seu tempo e posteriormente, Ariston seria criticado por sua radicalidade. Cícero seria um desses que apontaria a absurdidade de seu pensamento. Por outro lado, o pensamento de Ariston apelava ao ego de muitos. Queremos ser sábios natos, com uma intuição infalível, e não ficar decorando regras impostas por Zenão ou qualquer outro. Ariston tinha um estilo combativo e discursava longamente, segundo seus críticos, sem muita elegância. Zenão, o pai do estoicismo, certa vez perdeu a paciência com ele e falou: "Você é um tagarela e suspeite que seu pai estava bêbado quando concebeu você." Zenão não venceria assim. Ariston escreveu um livro rebatendo as ideias de Zenão e outro intitulado nada mais nada menos de Contra Cleantes. Crisipo
o terceiro líder dos estoicos, não me deixaria barato e escreveria um livro contra Aristo. Crisipo pergunta como seria possível vivermos sem nos importarmos com a saúde ou a doença, etc. Aristo respondeu como seria. Você viveria esplendidamente, maravilhosamente. Agiria conforme o que lhe parecesse certo. Nunca se entristeceria, nunca desejaria, nunca temeria. Um tanto quanto utópico, não? Ou factível. Para alguns, apenas o canto da sereia. Afinal, Ariston era ou não um estoico? Era um colega ou um inimigo infiltrado? De fato, ele circulava por outras escolas da época, como os cínicos e os céticos. Em um ginásio cínico fora de Atenas, chamado de Sinosarges, Ariston ensinava. O local era o palco também para outros radicais como Antístenes, um dos pais da escola cínica. Aristo adquiriu seguidores que foram chamados de aristonianos, assim como os primeiros de Zenão foram chamados de zenonianos. Porém, mesmo entre os estoicos posteriores, algumas das ideias de Aristo encontrariam ressonância. Epiteto, por exemplo, também repreendia os alunos que lhe pediam manuais para a vida. Entretanto, isso não o impediu de oferecer muitos conselhos. Enquanto era vivo, entretanto, a batalha de Ariston dentro da escola estoica continuava. Um dia os estoicos armaram uma para provar que ele não era sábio como pensava, ou no mínimo para contradizer a sua ideia de que um sábio sempre saberia o que fazer. Pediram a um homem que deixasse uma soma de dinheiro sob a guarda de Ariston. Depois pediram a um gêmeo daquele homem que fosse lá buscar o dinheiro. Ariston, sabendo depois que fora enganado, sentiu-se constrangido. Os estoicos não deixam de ser seres humanos. No fundo, poder, ego, etc. motivavam muitas dessas brigas. As escolas brigavam entre si também. E dentro das escolas, seus seguidores também digladiavam. Porque a verdade crua é que escolas e professores precisavam sobreviver. E para isso precisavam de alunos. E para isso precisavam mostrar que eram a escola ou o mestre correto. Porém, as ideias de Ariston sobreviveriam ao tempo e ressoariam séculos depois em um dos maiores expoentes da escola, o imperador Marco Aurélio, que, por conta destas ideias, perdeu o sono e precisou delas se afastar por um tempo, pois percebeu claramente o que Ariston clamavam, que parássemos de memorizar fórmulas de conduta e praticássemos diuturnamente a virtude. Escreveu aos 25 anos Marco Aurélio. Abre aspas. A escrita de Ariston está me deliciando e me atormentando ao mesmo tempo. Tenho raiva de mim mesmo. Então cumpro a pena. Estou raivoso e triste. Invejo outros homens. Jejuo. Fecha aspas.